E aí, rapaziada, beleza? Bom demais? Sejam bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Renato. Muito bom estar falando mais um pouco sobre a maravilhosa arte do colecionismo, maravilhosa arte dos quadrinhos, a nossa querida nona arte. E hoje, galera, eu vou estar trazendo material para vocês que para mim no momento é o melhor trabalho relacionado a resgate histórico. Materiais lançados no início do século passado, hoje estão em domínio público. E felizmente está tendo um resgate dessas obras, que é algo bom para o colecionismo, bom para quem também gosta de pesquisar sobre a história dos quadrinhos em si. Eu vou estar falando hoje mostrando para vocês as edições da Heróis Esquecidos, material do querido amigo Leandro Luiz Delmanto, da Heroic Studios, uma pessoa que dispensa apresentações para quem lê quadrinho. O cara simplesmente foi editor da editora Abril, Globo, Devir, Panini, e hoje ele capitaneia essa obra de resgate histórico que é Heróis Esquecidos. A Heróis Esquecidos, galera, ela é uma revista que ela traz histórias de super-heróis, assim, da década de 30, década de 40 do século passado. Materiais, assim, que inclusive apresentaram grandes gênios do mundo dos quadrinhos, como Will Eisner, o Jack Kirby, Bill Everett, Jerry Siegel, Joe Shuster. E eu vou estar passando um pouco das edições. Na página do Instagram, o Lobo Mil, que eu fiz um review detalhado de cada uma das edições em si. Eu vou dar uma passada rápida aqui nas edições. Essa foi o primeiro volume, que é a edição 0. Conta com 64 páginas, capa cartão, papel Pollen Bold. E o Leandro, desde o início que a gente começou a ter contato, ele me envia os materiais. Até o momento a única editora que eu mantenho uma parceria. Eu recebo os materiais. Aqui, inclusive, a edição veio com a dedicatória. Essas edições também vêm com brindes, como adesivos. Tem também o clube do Capitão Marvel. Vou estar falando mais pra frente também, cara. O trabalho que o Leandro tá fazendo também na Heróis Esquecidos, resgatando as histórias originais do Capitão Marvel, o Shazam. Ele fez mais pelo personagem, que, se não me engano, completou 80 anos no ano passado, do que a Panini. Mas, vendo a figura que é a editora da DC da Panini, é melhor nem tecer comentário. Aqui mostrando um pouco da edição para vocês, galera. São histórias em preto e branco, papel pólen, como eu falei. Histórias que variam entre super-heróis, ficção científica. Nessa primeira edição tem uma história do The Amazing Man, cara. Que você abate o olho, você pensa até que é o Namor, mas a semelhança é algo que a gente entende, porque foi criado também pelo Bill Everett. A capa da edição conta com a história do Samson. Aqui tem descendente do herói bíblico. E todas as histórias assim trazem textos do Leandro Luiz, contextualizando a época,
falando sobre o processo criativo, curiosidades, inclusive contextualizando a época, né? Porque ele deixa também alguns avisos que, que aqui a editora ela lança o material de acordo com o que era com o que era com, como foi publicado na época, né? Porque tem uns alecrins dourados que se ofendem com tudo, cara. Aí podem ver alguma coisa, entender? Ah, é racismo, é isso, é aquilo. Essa geração de hoje que tem que detalhar tudo, cara. É impressionante como a gente, século XXI, o ser humano regrediu mentalmente. O volume, o segundo número, que é o número 1, ela já é um pouco maior, ela tem 80 páginas. Coloca aqui o defensor destemido contra o bigodinho, né? Que é aqui no YouTube a gente não pode falar certos termos, então eu tô no início, eu já não vou dar uns moles assim. O defensor destemido, ou Daredevil, que foi um personagem anterior ao Demolidor da Marvel e tinha praticamente o mesmo nome. E aqui nós vemos todo uma união de histórias assim de vários heróis enfrentando o cidadão aqui, histórias passando na época do segundo grande conflito. Trabalho também bem legal, cara. Essa aqui foi inclusive a primeira edição que veio com brindes, veio com adesivos, coisas do tipo. Também vem, acho legal isso, as edições vêm com propagandas de época assim, cara. É bem legal, tem cruzadinhas, cara, bem. Coisas bem interessantes no meio. Daqui eu falo pra vocês, cara, é um material assim, bem divertido. Às vezes você pode ver a história e falar, nossa, é tão simples, até meio bobinho, cara, mas levando em conta o contexto da época, são um material que diverte, cara. Hoje em dia tem tantas histórias complexas assim que nos passam, que só te fazem estressar mais, cara. E às vezes tudo que você quer é ler só um bom gibizinho pra passar o tempo. A terceira edição, que é o número 2, aí traz a estreia do mortal mais poderoso do mundo, o Capitão Marvel, ou Shazam. Aqui trazendo a primeira aparição do herói na Flash Comics. A Flash Comics número 1, se eu não me engano. É a Flash Comics número 1. O roteiro de Bill Park e a arte de C.C. Beck. Aqui toda a trajetória do personagem. Billy Batson, o garoto órfão que acaba em uma noite, ele trabalhava vendendo jornais na rua, indo parar na Pedra da Eternidade, encontrando o mago Shazam, que decide passar para ele os poderes para ele se tornar seu novo campeão, que são a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, o vigor de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. E quando o jovem Billy Batson falasse o nome do mago, que era Shazam, ele se tornava no mortal mais poderoso do mundo. Um dos meus personagens preferidos, cara. Alô, Panini, tem que lançar a fase do Jerry Order, hein? Tá comendo bola. Essa edição também, ela traz traz um texto de 2 páginas falando sobre o Capitão Marvel, que vai se tornar um carro-chefe da revista, juntamente com outro personagem que hoje pertence a DC Comics, que é o Homem de Borracha, como é acreditado aqui, o Homem Borracha, como nós conhecemos, e uma dublagem errada do desenho animado, onde ficou conhecido como Homem Elástico, Plastic Man. E aqui também temos
a primeira aparição do personagem, que era um criminoso. Galera, eu não faço roteiro, não é tudo feito na hora. Ele era um bandido assim que acaba caindo tendo contato com uma substância e o corpo dele, ele pode moldar seu corpo, esticar da forma como ele bem entende. Tem uma história legal também do Hydro-Man, do Bill Everett. Tem um personagem também aqui, o Coruja Negra, que tem roteiro de de Joe Simon e Jack Kirby. Joe Simon e Jack Kirby, a mesma dupla que criou o maior personagem da Marvel Comics, que é o Capitão América. O quarto volume da Heróis Esquecidos também vem com 80 páginas. E é a número 3, que vem com essa edição com a estreia da Rainha da Selva, a Xena, a Rainha das Selvas, personagem que foi criada por ninguém menos que o Eisner, com um diferencial aqui, a arte belíssima do grande Alan Patrick, o artista do quadrinho Arena, do Alexandre Calari, do Pipoca e Nanquim. Teve toda uma polêmica, mas não vem ao caso. E também ele está trabalhando com a editora Fantastic Hubs, o Marco Colares, do Fórum Conan o Bárbaro, ilustrando histórias para revista Crônicas Iborianas, que inclusive semana que vem vai ter review aqui. Eu vou estar mostrando, falando desse material, cara, pra quem é fã de Conan, cara. É o mais próximo que a gente tem da clássica espada selvagem hoje em dia, cara. Se não for dizer melhor, cara. Aqui essa edição conta, além da personagem de capa, a China tem são bastante páginas com histórias dela. São histórias curtas, assim, era publicado em tiras. Tem também o Capitão Marvel. Tem o Homem de Borracha também. São personagens que se tornaram carro-chefes da edição. A Heroic Studios também tá para lançar um material do Buck Rogers, cara. Para quem gosta de ficção científica, as primeiras histórias do personagem também, um prato cheio. E por último, eu tenho aqui em mãos o primeiro crossover da Heróis Esquecidos. A quinta edição que a Heroic Studios lançou é a Heróis Esquecidos número 4. Ela conta a origem do Capitão Marvel Jr., sidekick do Capitão Marvel. Aqui, essa é a edição da Heróis Esquecidos, mas ela tem o crossover com a revista Alegoria, que é um fanzine editado pelo Wilson Costa de Souza. Já vem algum tempo lançando esse trabalho. Essa aqui é a número 44 da Alegoria, e eu recomendo bastante. Mas aí é bom você ter as duas edições para ler, cara. E essa edição da Alegoria que tem muita coisa legal também, né? Vale a pena correr atrás desse trabalho. Aqui tem uma história de ficção científica no início. Tem alguns textos, curiosidades relacionadas, falando de Marvel e DC. Por ser um fanzine, isso não implica problema. É diferente da Heróis Esquecidos, que tem ISBN e tudo. Essa história aqui é Mina Travel das Pussycat, achei bem legal também. E aqui tem
a história que inicia o crossover do homem, da origem do Capitão Marvel Jr. Aqui tem relação também com o Bigodinho, o personagem, o Capitão Naná, Capitão Naná, vocês sabem bem o que? Um personagem, um inimigo clássico também do Capitão Marvel. E o diferencial aqui é as histórias são coloridas, eu achei bem legal. E, cara, pra ver como essas histórias do Capitão Marvel estavam à frente do seu tempo e melhores que muita coisa de heróis que saem hoje em dia. Aqui já falando também do crossover com a Heróis Esquecidos 4. Aqui mais um pouco da edição. Também essa alegoria conta com capa cartão, o papel é o offset. E voltando aqui a Heróis Esquecidos 4, que ela já começa com a continuação da história da origem do Capitão Marvel Jr. O embate do Capitão Marvel contra o Capitão Alemão lá. Uma história bem legal. Aí também temos um personagem que Arco Grande, também relacionado à magia, cara. Ele foi... Eu gostei bastante desse personagem. Até relembrar aqui quem foi o roteiro e arte do Will Eisner. Simplesmente do mestre. É Martão, maravilhoso. Galera, como eu falei, são edições de pura nostalgia. Na Heróis Esquecidos também já tá saindo uma história pulp, O Senhor da Flama Verde. Ela é escrita por Francisco Doroteu e tem algumas ilustrações do Eduardo Schlosser, o criador do Zé Gatão. Aqui tem a parte de cartas a leitores esquecidos, que inclusive eu tive o prazer de ter tido uma carta, assim falando, entre aspas, publicada aqui na edição 3. E como eu falei, galera, ó, mostrando mais um pouco, tem todo um ar vintage essas edições, cara. E o que eu falo, você quer ler boas histórias de super-heróis, materiais de resgate histórico, conhecer mais da história dos quadrinhos, cara, em uma edição editada por quem realmente conhece do assunto, do editor que trouxe o Watchmen, Cavaleiro das Trevas pela primeira vez no Brasil. Então, galera, vale muito a pena adquirir a Heróis Esquecidos. Eu vou colocar o contato do Leandro Luiz e também da Rede SN, vou colocar os links na descrição do vídeo para vocês adquirirem essas edições que valem muito a pena. Também entrando em contato com o Leandro Luiz, você pode fazer parte do clube do mortal mais poderoso do mundo. Você ganha pôsteres, adesivos, tudo relacionado ao Capitão Marvel. Talvez no próximo vídeo de raridades eu vou mostrar esses materiais. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Agradeço demais se você puder dar um voto de confiança, se inscrever no canal, deixar o like, deixar um comentário, já ajuda pra caramba. Divulgar pro seu grupo de amigos. Mais uma opção de quadrinhos na internet. Tem na internet, no YouTube, tem espaço para todo mundo. E se você quer ouvir um canal mais raiz, sem roteiro, sem improviso, de leitor para leitor, de fã para fã, dê uma oportunidade pro seu amigo aqui. Então é isso, galera. Quero agradecer a todos pela força. Deixem o like e Deus abençoe a todos.